Fala pessoal, neste vídeo nós vamos resolver a segunda lista, certo, do CPU. Lembrando que ela é dividida em duas partes, a via Colab, a parte 2 e a parte 1 via background. A nossa primeira questão do Colab é um exercício sobre pH, onde ele nos mostra uma imagem que aparentemente assim tem um nome ácido, neutro, alcalino, um número, parece uma escala, né? Mas vamos ver. O termo pH foi introduzido em 1909 pelo bioquímico dinamarquês Søren Peter Lawrence Sørens, que tinha como objetivo facilitar o seu trabalho no controle de qualidade de cervejas. Entretanto, atualmente percebemos sua grande aplicação em nosso cotidiano. O pH é determinado pela concentração de íons de hidrogênio H+ presente em um composto. Possui uma divisão em ácido, neutro e alcalino, de acordo com os valores da escala acima. Então, isso aqui é a escala de pH, pessoal, onde substâncias com pH menor que 7 são ácidas, maior que 7 alcalinas e igual a 7 neutras. Continuando a questão, nós temos: Dona Maria, durante a Semana Santa, preparou um peixe para comer. Entretanto, a sua cozinha ficou com mau cheiro e ela não sabe como limpar. Ela acredita que alguns dos seguintes produtos podem ajudá-la a remover esse cheiro: água sanitária, pOH igual a 2.5, sabão pOH 2.0, suco de limão pOH 12. Construa um programa que ajude Dona Maria a descobrir qual produto utilizar para remover o mau cheiro do peixe. Até o momento você deve se perguntar: nossa, mas a questão é sobre pH, ele deu pOH. O que é isso? Até o momento não sabemos, mas vamos continuar. Na entrada, ele diz para ler um valor de pOH de cada produto usando os valores expostos no enunciado. Até aí tudo bem, a gente tem esse valor de pOH, mas não sabemos o que é. E em seguida ele diz: desenvolvimento. Considere que para remover o mau cheiro de peixe deve-se utilizar um produto com pH ácido. Ou seja, pessoal, naquela escala que a gente tem lá em cima, a gente sabe que o pH ácido é todas aquelas substâncias que possuem pH menor que 7, perdão. Em seguida ele diz: além disso, utilize a seguinte fórmula: pOH mais pH igual a 14. O pOH, pessoal, ele deu na questão, então basta jogar na fórmula e descobrir o pH. E ele diz ainda, em que o pOH é o potencial hidroxilo iônico e o pH é o potencial hidrogênio iônico. Ao final, imprima qual produto Dona Maria terá que utilizar seguido do seu pH, como mostra o exemplo de saída, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, para resolver, você pode resolver essa questão de infinitas maneiras, certo? Utilizando, lendo os valores na mesma linha por linha, utilizar estruturas if, elif, else, estruturas alinhadas, certo? A melhor forma que eu acho é a seguinte, pessoal. Primeiro vamos receber os valores de uma única linha. Então vou declarar uma variável aqui, PO, eu vou chamar de POAS, que vai ser o pOH da água sanitária. Eu vou utilizar essas substâncias, né? Água sanitária, sabão e suco de limão. Em seguida vai ser o pOH do sabão. E em seguida o pOH, certo? Do suco de limão. E a gente vai fazer um input, certo? Lembrando que o input pega o valor inserido pelo usuário no formato de string. E como eu tenho três variáveis, então eu vou fazer um split para pegar o valor inserido pelo usuário em uma única linha e distribuir esse valor para as três variáveis, certo? Em seguida a gente converte para float. Por que float, pessoal? Porque perceba que o pOH é dado com ponto com decimal, certo? Ou seja, número real. Então a gente utiliza float. Então a gente faz pOH da água sanitária vai ser igual a float pOH da água sanitária. E a gente faz isso para as demais substâncias. Então eu vou ter o pOH do sabão, certo? Que pOH do sabão, pOH do suco de limão, pOH do suco de limão. Em seguida, pessoal, a gente utiliza a fórmula que foi dada, certo? Essa aqui, pOH mais pH igual a 14. Então a gente sabe o quê? Que o pOH mais pH é igual a 14, certo? É matemática básica, pessoal. Pega o pOH que está positivo e joga para o outro lado e fica negativo. Então pH vai ser igual a 14 menos PO, certo?
H. Só que a gente tem 3 substâncias, então vamos ter 3 pHs, certo? Então vai ser pH da água sanitária. E a gente faz isso para as demais substâncias. Então vou ter o pH do sabão, certo? O pH do suco de limão. E só. Aqui a gente calculou o pH de cada substância. Agora eu utilizo um if. If pH da água sanitária. Agora a gente vai comparar com o quê? A questão ela diz aqui, pessoal, que para remover o mau cheiro do peixe deve-se utilizar um produto com pH ácido. Então o pH tem que ser menor que 7. Então a gente utiliza aqui, ó, que o pH da água sanitária, se for menor que 7, a gente faz um print e mostra de acordo com esse exemplo de saída aqui. Então a gente coloca Maria deverá utilizar no caso, né, água sanitária. E mostra o pH da água sanitária como é solicitado na questão. Em seguida, pessoal, a gente faz isso para as outras 2 substâncias restantes, certo? Então, a gente vai fazer para o sabão, modifica aqui também, o sabão, e aqui sabão. E aqui vai ser suco de limão, que é a terceira substância, certo? O suco de limão. E o pH aqui a gente coloca suco de limão. Em seguida a gente executa, pessoal. Ele está esperando inserir os valores. Nesse caso aqui vai ser esses 3, 2.5, 2.0 e 12.0. 2.5, 2.0, 12.0. Nesse caso eu estou inserindo na mesma linha, pessoal. E ele vai mostrar a resposta. Maria deverá utilizar o suco de limão e mostra o valor do pH. Então é assim, pessoal, que resolve essa primeira questão. Existem outras maneiras fáceis também. Você poderia fazer uma estrutura aninhada, fazendo uma comparação. O pH da água sanitária é menor que o pH do suco do sabão. Se for, entra no if. Se não for, entra no else. E aí você vai fazendo estruturas alinhadas, que fica até mais fácil, pessoal. Mas essa aqui também é uma outra forma fácil de resolver. Vamos agora para a segunda questão, que é um exercício sobre classificação. E ele nos diz o seguinte: a unidade de terapia intensiva é destinada à oferta do SAV, que é o suporte avançado de vida ao paciente agudamente enfermo que tem as chances de sobreviver. Ela é idealizada como unidade de monitoração do paciente grave através da enfermeira Florence Nightingale durante a Guerra da Crimeia, e a primeira UTI foi criada em 1926 em Boston pelo Dr. Walter Dent. As UTIs podem ser classificadas conforme o tipo de paciente em neonatal, pediátrico e adulto. Ainda você pode encontrar as UTIs especializadas como a cardiológica, cirúrgica, neurológica e entre outras, certo? Construa um programa que auxilie o sistema de saúde do hospital em direcionar os pacientes para as UTIs corretas de acordo com cada caso de teste. Observações. Pedimos para que vocês realizem uma abstração, pois sabemos que os critérios são muito mais complexos que apenas idade e especialidade para realizar o direcionamento correto do paciente para a UTI. Essa questão serve apenas para testar seus conhecimentos sobre estruturas condicionais. E ele vai mostrar alguns casos de teste, pessoal. O primeiro caso, ele mostra aqui, ó, entrada. Nós devemos ler a idade, o formato da idade e a especialidade do paciente. E considerar a seguinte faixa: de 0 a 28 dias neonatal, após 28 dias até 20 anos incompletos pediátricos, de 20 anos para cima adulto. E as seguintes especialidades: cardíaco, neurológico e nenhuma, caso o paciente não tenha nenhuma especialidade, certo? Ele vai mostrar um exemplo de entrada, 18 anos e nenhuma, e a saída tem que ser UTI pediátrica, certo? De acordo com os dados de entrada, devemos dar um direcionamento para aquele paciente. E nesse caso, vai ser a pediátrica, porque se encaixa nesse segundo critério. Em seguida, ele mostra outro caso de teste. Ele mostra a explicação da entrada, certo? E um exemplo de entrada: 15 dias, nenhuma especialidade, UTI neonatal. E o terceiro caso de teste, a mesma coisa, pessoal. 21 anos, cardíaco, nesse caso agora tem uma especialidade, então deve ser direcionado especificamente para a UTI daquela especialidade. Então vamos lá, pessoal. Para resolver, como são dados valores por linha, então a gente cria uma variável por linha. Primeiro a idade, certo? Input, eu vou colocar uma frase aqui dentro. Insira a idade
do paciente, certo? Em seguida vai ser o formato da idade. Eu vou colocar um input aqui, insira o formato da idade, e nesse caso vai ser anos ou dias, certo? Em seguida vai ser a especialidade, eu vou colocar ESP igual input, insira se o paciente possui alguma especialidade, e aí vai ser cardíaco, neurológico ou nenhuma, caso ele não tenha nenhuma especialidade, pessoal. E agora é só utilizar as estruturas condicionais que a gente conhece, pessoal. Para facilitar, basta a gente começar com o if e verificar a especialidade. Então, se a especialidade for igual a cardíaco, então a gente direciona aquele paciente para a UTI especializada, certo? Especializada cardíaca, certo? Agora, se não elif, né? Se não for cardíaca, se for neurológica, a gente direciona aquele paciente para UTI especializada neurológica. Agora, se ele não tiver nenhuma dessas duas especialidades, então ele entra no else, certo? E agora, quando entra no else, a gente vai começar a considerar essas faixas classificatórias. A primeira é de 0 a 28 dias neonatal. Então, a gente vai fazer um if aqui, pessoal. If. E a gente vai verificar o formato. Se o formato da idade for igual a dias e idade maior ou igual a 0, porque uma criança quando nasce tem 0 dias de vida, e idade menor ou igual a 28, então a gente direciona aquele paciente, certo? Para UTI neonatal. Em seguida, pessoal, a gente vai agora avaliar esse segundo caso, após 28 dias e até 20 anos incompletos, que é o pediátrico. Então a gente vai fazer da seguinte forma, pessoal. Abre parêntese e vai analisar primeiro o formato da idade. Se o formato da idade for igual a dias e a idade maior que 28, certo? Ou seja, maior que 28 dias. Agora, qual é a outra possibilidade? Ou se, abre parêntese, o formato da idade for igual a anos e idade menor que 20. Menor que 20 porque a gente está respeitando isso aqui, pessoal. Até 20 anos incompleto. Então, é menor que 20 anos. Certo? Então, aqui nós direcionamos o paciente para a UTI pediátrica. Em seguida, pessoal, a gente utiliza um outro elif. E se o formato da data for anos e idade maior igual a 20, certo? Então, a gente utiliza aqui e direciona esse paciente para UTI adulto. Pronto, pessoal. É assim. Vamos executar esse primeiro caso, teste aqui. 18 anos, nenhuma tem que ser pediátrica, certo? Então, vamos lá. Idade 18. Anos. Nenhuma especialidade. Nesse caso, estou considerando nenhuma com N maiúsculo, certo? Mas não vai afetar. Pediátrica, como o exemplo ele solicitou, UTI pediátrica. Vamos para o segundo caso de teste. 15 dias, nenhuma tem que ser neonatal. Vamos executar novamente. 15 dias e nenhuma. Neonatal, como o exemplo pediu. Agora vamos para o terceiro. 21 anos, cardíaco, tem que ser UTI especializada cardíaca. Executar novamente a célula. Vai ser 21 anos cardíaco, certo? 21 anos cardíaco. UTI especializada cardíaca. Então é assim, pessoal, que a gente resolve a segunda questão da nossa lista parte via Colab, certo? Vamos agora para a parte 1, que é a parte via background. A questão via background, ele diz o seguinte, pessoal.
faça um programa que leia 3 valores e apresente o maior dos 3 valores lidos, seguido da mensagem, é o maior. Utilize a fórmula. Nesse caso, nós não vamos utilizar essa fórmula, certo, pessoal? Essa questão é tão básica que não é necessário utilizar isso. Entrada, o arquivo contém 3 valores inteiros que vão ser fornecidos na mesma linha e devemos analisar esses 3 valores e dizer quem é o maior, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Como ele vai receber 3 valores na mesma linha, eu vou receber A, B, C. Eu vou fazer um input, certo? E eu vou fazer um split. Nesse caso aqui eu recebi os 3 valores e atribuí as variáveis. Em seguida eu vou converter essas variáveis para inteiro, certo? E eu vou fazer isso para cada uma das 3 variáveis. B, C, C. Para ficar fácil de vocês entenderem, pessoal, eu vou criar uma variável chamada maior. E eu vou inicializar essa variável com o valor A, certo? Então, eu vou criar um if aqui. Se maior for maior que B, certo? Agora, tudo bem. Então, ele vai entrar nesse if. Se eu inicializei maior com A. Eu poderia fazer o seguinte, vou fazer direto, porque senão pode ser que vocês se confundam. Então, aqui, o que eu fiz? Eu recebi os 3 valores na mesma linha, converti para inteiro, certo? Para número, e agora eu estou analisando. A é maior que B? Se for, ele entra nesse if. Agora eu tenho que analisar se A é maior que C. Se A for maior que C, então eu vou ter que printar. Eu vou ter que printar o A e dizer o maior, como pede o enunciado. Agora, se o A não for maior que C, o que a gente tem? A gente sabe o seguinte, pessoal. A gente sabe que o A é maior que B, porque ele entrou dentro do if. Agora, se o A não for maior que o C, a gente sabe que o C é maior que o B. Por quê? Veja, se eu tenho que o A é maior que o B e ele entra no if, então ele vai comparar agora se o A é maior que o C. Se o A for maior que o C, ele printa que o A é maior. Agora, se o C for maior que o A, vai dar falso e ele não entra nesse segundo if. Só que, como o A é maior que o B, automaticamente o C também é maior que o B, certo? Então, como o C é maior que o A e, consequentemente, maior que o B, ele entra nesse else. Então, a gente faz o print, certo? E coloca as aspas, como a gente conhece, e coloca o C. E coloca é o maior. Em seguida, a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoal. Se o A não é maior que o B, ou seja, se esse primeiro if dá falso, a gente sabe que o B é maior que o A. Então, ele vai entrar no else, certo? Vai entrar no else. No else, a gente vai saber o quê? Que o B é maior que o A. Agora, a gente precisa saber se o B é maior que o C. Então, a gente vai fazer um if B maior que C. Se o B for maior que C, a gente vai printar, certo? Que B é o maior, certo? E basicamente é isso, pessoal. Porque, veja, se o A for maior que o B, ele entra no primeiro if, certo? Em seguida, a gente precisa ver se o A é maior que o C. Se o A for maior que C, então o A é o maior. Agora, se o A não for maior que o C, C é o maior. Porque se A é maior que B, e C é maior que A, então automaticamente C é maior que B. Então ele entra nesse else, C é maior, certo? Agora, se essa condição A maior que B é falsa, a gente sabe que B é maior que A. Então, se B é maior que A, a gente só precisa analisar se B é maior que C. Então, se B for maior que C, então a gente vai ter que printar aqui o quê? Vai ter que printar que B é o maior, certo? Agora, se B não for maior que o C, certo? Então, quem é o maior? É o C, certo? Então, a gente coloca C é o maior. É o maior. Entenderam, pessoal? Se o A for maior que B, ele entra no primeiro if e agora eu verifico se A é maior que C. Se A for maior que C, ele entra no if. Se não for, ele entra no else e printa que C é o maior. Agora, se essa condição aqui, na linha 7, A não for maior que B, ele entra nesse else. Então, B é maior que A.
Agora eu preciso saber se B é maior que C. Se B for maior que C, eu printo que B é o maior. Agora, se B não for maior que C, então C é o maior. Certo, pessoal? Agora vamos enviar. Ele vai processar a minha resposta. Certo? E vai dizer que eu acertei, pessoal. É assim que se resolve essa questão de é o maior. Perceba que não foi necessário usar a fórmula, pessoal. Vamos agora para a próxima questão do background, certo? Que é o teste de seleção 1 de número 1035. E ela diz o seguinte, pessoal. Leia 4 valores inteiros, A, B, C e D. A seguir, se B for maior do que C e D for maior do que A, e a soma de C com D for maior que a soma de A e B, e se C e D ambos forem positivos, e se a variável A for par, escrever a mensagem de valores aceitos, se não, escrever valores não aceitos. Ele vai informar os 4 valores numa linha, certo, pessoal? E agora vamos para a resolução. A, B, C e D, certo? Em seguida, eu vou utilizar o input e o split, pessoal, como a gente já conhece. Em seguida, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou converter esses valores para inteiro, certo? No caso, vão ser 4 valores, então eu vou converter os 4 valores para inteiro, como a gente já sabe de aulas passadas. E D, aqui vem B, C, C. Pronto, agora a gente segue o que diz ali no enunciado, pessoal. Se B for maior do que C, então a gente vai colocar um if aqui e vai fazer uma condição. Se B maior que C, certo? Isso aqui é a primeira, é o enunciado que está dizendo, pessoal, para a gente, certo? E, perceba, ele continua. D for maior do que A. Então a gente coloca aqui, ó, D maior que A. E a soma de C com D for maior que a soma de A com B, certo? Aqui, ó. Então a gente vai colocar um AND, certo? Eu vou colocar a soma de C mais D for maior que a soma de A mais B. E se C e D, certo? Ambos forem positivos. Então a gente pode fazer um outro AND aqui. Se C maior que 0 and D maior que 0, certo? E se a variável A for par. Então a gente continua aqui, ó, and. Então, para verificar se o número é par, só verificar o resto da divisão por 2 for igual a 0. Certo? Então, se tudo isso for verdade, a gente printa isso aqui, pessoal. Valores aceitos. Caso isso não aconteça, então a gente printa valores não aceitos. É só fazer essa condição bem gigantesca, pessoal. Vamos lá, vamos executar, enviar. Ele vai processar a minha resposta. E vai dizer que eu acertei, pessoal. Uma outra forma de você fazer isso seria dividir isso aqui em ifs alinhados, certo, pessoal? Mas assim é mais prático porque você segue o que a questão está dizendo. Vamos agora para a nossa terceira questão, que é a coordenada de um ponto. E ele diz o seguinte, pessoal. Leia 2 valores com a casa decimal x e y que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual quadrante a qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem. Se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem. Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo x ou eixo y, conforme for a situação. Em seguida, ele diz que vai informar as coordenadas de um ponto, ele passa as coordenadas numa mesma linha, pessoal. Então a gente vai fazer como a gente já conhece, pessoal. X e Y. Faço o input, o split, certo? Agora eu converto x para float, porque é um número real, pessoal.
com ponto com decimal, perdão. Então é float. Float eu converto x, e em seguida eu faço a mesma coisa para o y, certo? Faço a mesma coisa para o y. Agora eu tenho que analisar, pessoal. Se x for igual a 0 e y igual a 0, o ponto ele vai estar onde? Ele vai estar na origem, como ele manda colocar aqui, ó. Origem. Certo? Agora, se x for igual a 0, certo? A gente tem o quê? Mas antes de fazer isso, pessoal, vamos fazer os outros, porque vai ficar mais claro para vocês o seguinte. Se x for maior que 0 e y maior que 0, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o ponto ele vai estar no primeiro quadrante. Agora, se o x for menor que 0 e o y maior que o 0, a gente tem que o ponto vai estar no segundo quadrante, certo? Agora, se o x for menor que 0 e o y menor que 0, o ponto ele vai estar no terceiro quadrante. Se o x for maior que 0 e o y for menor que 0, a gente tem que o ponto estará no quarto quadrante. Agora, se x for igual a 0, certo? Independente do valor de y, então ele está no eixo y, certo? Todo ponto sobre o eixo y, a coordenada x é 0. Agora, se não, certo? Se ele não estiver aqui, então ele vai estar no eixo x. Você poderia muito bem, pessoal, também fazer um elif aqui. Por exemplo, elif y igual a 0. Dá certo igualmente. Ó, vou até testar assim para mostrar a vocês. Se y for igual a 0, então o ponto está sobre o eixo x. Vamos enviar agora, certo? Ele vai processar a minha resposta. Deu runtime erro, pessoal. Por quê? Porque faltou isso aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Na linha 15. Perceba que eu coloquei x menor e cadê? O operador relacional menor é um operador binário, certo? Ele opera sobre duas variáveis, certo? Então ele precisa de alguma coisa, por isso que deu erro aqui, ó. Só porque eu me esqueci de um zero, tá vendo? Runtime erro é erro em tempo de execução, pessoal. É quando o interpretador vai executar, mas dá um probleminha. É só colocar um zero aqui, pessoal. Aqui, ó, eu me esqueci do zero. Colocou um zero, deixa eu olhar se eu não esqueci mais nenhum. Tá tudo ok, vamos executar agora. Novamente. E agora eu acertei, tá vendo? Por causa de um zero deu um runtime erro, pessoal. Mas é assim, pessoal, que se resolve essa questão da coordenada de um ponto, certo? Vamos agora para a próxima questão. Que é a do animal. E ela diz o seguinte: neste problema, você deverá ler 3 palavras que definem o tipo de animal possível segundo o esquema abaixo, da esquerda para a direita. Em seguida, conclua qual dos animais seguintes foi escolhido, através das 3 palavras fornecidas. A entrada, ela contém 3 palavras, uma em cada linha, certo? Necessárias para identificar o animal segundo a figura acima. A saída imprime o nome do animal correspondente à entrada fornecida. Então a gente vai receber 3 palavras por linha e com base nessas 3 palavras a gente vai dizer o animal correspondente. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou colocar uma palavra X, uma palavra Y, uma palavra Z. Certo? São 3 palavras. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A primeira palavra vai definir se é vertebrado ou invertebrado. Então eu vou colocar
Se x for igual a vertebrado, certo? Tem que estar igualzinho a esse nome aqui, pessoal, vertebrado, certo? Então, ele vai entrar aqui, certo? No if. Caso não seja, ele entra no else. A gente vai fazendo aos passos. Agora, se o y ele vai definir se é ave ou mamífero. Em vertebrado, certo? Se o y ele for ave, ele entra nesse y, nesse if. Se não for, ele entra no else. Vamos fazer agora a do else de fora. Se o if ele for igual a quem? Ó, se não é vertebrado, ele entra no else, então é invertebrado. Agora, se é invertebrado, se o if for inseto, ele entra nesse if. Se não for, ele entra no else. Vamos voltar agora para o caso do vertebrado. Se x for vertebrado, ele entra no if. Se y for ave, ele entra nesse outro if aqui. O z agora ele vai definir se é carnívoro ou onívoro. Então eu vou fazer. Se z for igual a carnívoro, certo? Carnívoro, ele entra no if. E eu printo águia. Agora, se não for carnívoro, ele vai printar pomba. Agora, se não for ave, certo? Se não for ave, ele não entra no if, ele entra no else. Se z for igual a onívoro, certo? Ele entra nesse if e ele printa homem. Se não, ele entra no else e printa vaca, certo? Ou seja, se x for igual a vertebrado, ele entra no if. Então, ele vai ter a opção de ave ou mamífero. Se for ave, ele entra nesse if, certo? Se não for ave, ele entra no else automaticamente. Agora, se ele entrar no primeiro if, ave, ele vai verificar se o z é carnívoro. Se for, ele vai printar águia, igual o diagrama à esquerda, pessoal. Se não for carnívoro, ele entra no else e printa pomba. Agora, se não for ave, ele entra no else, que é mamífero. E ele vai verificar o z. Se z for onívoro, ele printa o homem. Igual aqui, ó. Se for onívoro, printa o homem. Se não for, ou seja, se não for onívoro, ele é herbívoro, ele printa a vaca. Agora vamos fazer o caso de baixo. A gente sabe o quê? Ó, aqui já tá faltando, tá vendo? O y. O y. Se o y for igual a inseto, ele entra nesse if. Agora ele tem que verificar o quê? Ele tem que verificar se o z é igual a hematófago. Tem que ser igualzinho, pessoal. Ele vai printar pulga. Agora, se não for igual a hematófago, ele entra no else e printa lagarta. Agora, se o y não for igual a inseto, ele é anelídeo, igual esse diagrama à esquerda. Se ele é anelídeo, a gente tem que testar agora o z. Se o z for igual a hematófago, ele vai printar sanguessuga. Se não for hematófago, ele printa minhoca. Então é isso, pessoal. É assim, essa questão. Bem simplesinha. É if else alinhado. Agora a gente envia. Será que a gente acerta? Ele vai analisar o código. Processando minha resposta. E ele vai dizer que eu acertei. Então é assim, pessoal, que a gente resolve a nossa lista 2, certo? A parte 1 e a parte 2 da nossa lista. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.